gente! Aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo, né, o podcast da Bailarina Preparada. Hoje vamos falar sobre psicologia da dança com a maravilhosa Maria Cristina Lopes. Estou muito feliz de receber a Maria aqui. Admiro muito o trabalho dela e vocês já vão conhecer quem esta pessoa é. Mas antes eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube ou então seguir o nosso perfil da plataforma onde você estiver escutando esse podcast, porque assim você sempre vai ser notificado quando tivermos novos episódios, tá bom? Então não esquece de fazer isso. E agora sim, quero dar as boas-vindas a Maria. Maria, muito, muito, muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigada, querida. Eu que agradeço o convite. É um prazer conversar com você sempre. O que quer que seja, né? Bater papo, fazer podcast, projetar um curso, um negócio assim, uma live. Ai, amo, é bom demais. E na pandemia, né? As coisas não estão fáceis, mas é bom ter um bate-papo, assim. É bom demais mesmo. Tenho certeza que vai ajudar muitas bailarinas e bailarinos por aí. Bom, pra gente começar, Maria, conta um pouquinho de quem você é, como que a psicologia e a dança surgiu na sua vida, como que apareceu assim até onde você chegar à psicologia da dança. Bom, talvez aproveitando que temos esse formato, né, um podcast, uma coisa talvez um pouco mais livre, eu queria até falar da minha vida mesmo, para talvez explicar um pouco melhor. Geralmente eu explico uma história um pouco mais recente, né. Bom, para quem não me conhece, eu sou Maria Cristina Lopes, eu sou psicóloga da dança, mestre em psicologia do desenvolvimento, mas eu vou começar lá antes, né, mais cedo, assim, na minha história. Eu sou carioca, eu nasci aqui no Rio, e eu nasci aqui no bairro onde eu moro hoje, que é a Tijuca. Eu nasci no Hospital da Aeronáutica, no HCA, aqui da Tijuca. Eu nasci no Hospital da Aeronáutica também. Mentira, sério? Aham, meu pai é da Aeronáutica, sim. Pronto, meu pai e minha mãe são da Aeronáutica. Pois é, exatamente. Os dois são da Aeronáutica e eu nasci no hospital, né? Sou filha de militares, além de ser filha de militares, não sei se é o seu caso, mas eu cresci a minha vida toda em base aérea, né? Sim, Vila Militar. Ou seja, não é em vila, é numa base aérea de fato, onde tem tudo. Ou seja, pra quem não conhece, assim, essas coisas de militar, tem geralmente uma vila onde moram os militares, que geralmente é um pouco distante da base, de fato, e tem também a base. E muitas vezes a vila militar tá dentro da base. Verdade. E esse era o caso, né? Então, tem ali tudo da base. Tem um aeroporto, né? Aquele aeroportozinho pequenininho. Tem o hospital, a clínica. Tem de um tudo, assim. E não só eu sou filha de 2 militares, mas também de concursados, né? E eu acho que isso talvez faça sentido também para você, Bela, que é de Brasília. Mas o concurso público, em muitas comunidades, é uma coisa que faz parte, assim, muito daquela comunidade. Em Brasília é 100%. Eu ouço bastante falar, não só de Brasília, de outros lugares também, que às vezes também, não só por questões políticas, mas também pela cultura do lugar, às vezes por não ter muito uma parte de incentivo, né, para as empresas e tudo mais, acaba tendo muito isso. E é um valor muito forte, né? Assim como também foi pra mim, só que eu sempre fui mais, não sei qual é a palavra, eu poderia dizer aqui empreendedora, mas eu acho que não é isso, sabe? Eu acho que é mais sonhadora, assim, sabe? Sim. Eu fui aquela criança no colégio que brinca de fazer pulseira, sabe? Essas coisas. Sim. Vendo a minha pulseira que eu fiz, uma pulseira linda, esse tipo de coisa, eu vendia sabe? massagem nos meus familiares. Ah, é? Tudo a ver, gente. Amo. Né? E eu sempre tive muito isso, sabe? E uma das coisas que eu sempre tive muito é de fazer coisas novas, de criação, sabe? E de tudo que eu fazia, assim. E na psicologia, quando
eu efetivamente escolhi a psicologia, que foi desde muito cedo, mas foi uma escolha que perdurou. Muitas vezes a gente escolhe uma coisa que não perdura na nossa vida, né? Mas essa foi uma escolha que perdurou. E na psicologia eu também tive um pouco esse espírito, né? Então eu fui um pouco contra, não contra, porque eu não sou contra o concurso ou militar ou nada disso, mas eu fui contra a corrente, digamos assim, né? Eu não tinha esse mesmo espírito, né? Então, eu tinha uma coisa mais de criar, de inventar coisas e tal, desde pequena, né? Faz parte um pouco da nossa personalidade e tal. E na psicologia foi a mesma coisa, né? Eu comecei a buscar coisas para fazer fora do que a maioria fazia. Não porque eu não achasse legal, eu acho as coisas que são ali padrão da psicologia muito legais, muito importantes. Mas eu fui buscando coisas novas, porque faz parte de mim, né? E eu comecei a ir pra psicologia do esporte de início. E é aí que geralmente eu começo a contar, né, a história. Eu comecei pela psicologia do esporte. Então... Amei saber essa parte anterior, que eu não sabia. E eu comecei, assim, a ver onde que se encaixava fora do esporte tradicional. Eu comecei a trabalhar, por exemplo, no esporte com vôlei de praia. Depois eu fui trabalhar com MMA. Olha. Na época do MMA, lembra? Que Estourou. era muito em voga e tal, e eu assistia, eu era fã e tal. E eu comecei a pensar em como é que eu poderia estar ali naquele ambiente e tudo mais. E uma das coisas que aconteceu na minha vida, por sorte do acaso, foi que tinha uma escola que tinha um vidro do chão ao teto, uma escola de dança. E eu passava sempre por ali, porque ficava no caminho pra fazer tudo. Enfim. Eu vi, eu achava lindo. E assim como eu era fã do MMA, eu comecei a pensar como é que eu podia estar ali, né? No MMA, ajudando e tal. Eu também comecei a me encantar pela dança e pensar em como que eu poderia estar ali, né? Como psicóloga. E foi por aí. Muita gente pergunta, você já foi bailarina e tal? Nunca fui bailarina, eu já fiz aulinhas, assim, sabe? Uma coisa bem... light. Muito light, assim, muito fora do que a gente vê realmente nas escolas de dança. Não foi em escola de dança, foi em academia de musculação e tal. Então é um outro contexto. A minha vida com a dança mesmo, eu digo que começou como psicóloga, né? Não foi como bailarina. Então, eu fiz um caminho inverso que, pra mim também, de uma certa forma, foi muito bom. Porque eu vejo que um grande problema, eu não sei se você também percebe isso, mas eu acho que na psicologia isso se torna um problema maior do que talvez em outras áreas, é que quando eu vou começar a trabalhar como psicóloga em uma escola, em uma companhia, e eu ainda estou no papel ou de bailarina ou de professora de dança, é muito difícil eu sair desse papel. É muito difícil eu parar de ser bailarina, eu parar de ser professora e ser efetivamente psicóloga. Sim. Então, eu acho que a minha trajetória acabou me ajudando, sabe? É verdade, faz sentido. E eu fui vendo também que ali na dança eu podia ajudar de uma maneira muito especial, porque eu procurava muita coisa para estudar, sabe? Eu procurava de todos os jeitos coisas para estudar, curso para fazer. Eu era aquela estudante da faculdade fazer 1 milhão de cursos, sabe? Sim. Que, assim, ver um curso no cartaz, assim, da faculdade, eu vou pegar para fazer e tal. E eu não achava nada. Só que eu via que a dança era um universo, né? Não é uma coisinha. Eu via isso. Então, eu pensava assim, nossa, não é algo aleatório, não é uma coisa simples e básica, é um mundo, né? Então, eu posso ajudar essas pessoas efetivamente. Não vai ser essa escola que é maravilhosa, que me acolheu e tal. Vão ter outras, né? E não é único daquele espaço onde eu tô vivendo. Tem muitos outros espaços, né? E foi aí que eu comecei. De uma forma, talvez, bem mais prolongada. Foi isso, entendeu? Amei. Muito bom que você falou isso, porque quando a gente tá em uma área, assim, da saúde, vamos dar esse exemplo, e aí tenta entrar num universo esportivo ou artístico e tudo mais, a gente tem uma outra visão, né, sobre o negócio, que não é a visão ali de quem foi bailarino profissional ou de quem foi professor. Então, isso agrega demais.
Muito show, Maria. Então, explica pra gente o que é a psicologia da dança em si e pra que ela serve. Bom, como eu falei, eu buscava muita coisa para estudar, né? Porque aquele contexto, ele é muito especial. Quem é da dança sabe isso. Quem não é, não vai entender, tá? Então, isso daqui é realmente para quem é da dança. A gente sabe que é um contexto muito especial. E, inclusive, eu estou programando para sexta-feira dar uma palestra numa faculdade, inclusive aí de Portugal. E sobre a psicologia da dança, que é uma nova área de estudo e atuação, né? Basicamente é isso que eu vou falar. Sobre a psicologia da dança mesmo. E eu tava buscando lá, tanto na Ordem dos Psicólogos Portugueses, quanto no site do Conselho Federal de Psicologia, quais são as especialidades que existem de acordo com esses órgãos oficiais, né? E existem lá algumas e tal, obviamente não tem a psicologia da dança ali, mas adivinhe só, as especialidades em Portugal e as especialidades no Brasil são diferentes. São diferentes. Sim, é óbvio. Por que isso é óbvio? Porque cada um tem a sua própria cultura, cada um tem a sua própria maneira de enxergar a atuação também da psicologia. E cada um tem um histórico. Ou seja, no Brasil pode ser que a psicologia no hospital seja mais já inserida ali nos espaços, nas instituições. Talvez em Portugal não. Então, ali não tem, aqui tem. Eu tô dando um exemplo genérico que, na verdade, não é nem um exemplo, porque é tirado completamente da minha cabeça. Eu tô inventando. Mas faz sentido, sim. Ou seja, o que eu quero dizer é que a psicologia da dança, ela é uma área que vai estudar fenômenos psicológicos, as relações, as questões humanas na dança. E esse é um contexto muito específico e muito especial que requer um estudo também específico e especial. Não adianta eu estudar, por exemplo, sobre performance, tá? No esporte e simplesmente aplicar a dança. São coisas diferentes. Não adianta, entendeu? Assim como na educação física. Eu não sou da educação física, mas eu imagino que as questões da dança, vão impactar diretamente os estudos da educação física, né? Sim, então você precisa ter estudos específicos e aprofundados com aquelas pessoas. A gente pega algumas coisas, né, que vem do esporte, que são mais desenvolvidas, e transfere... transfere não é a palavra, né? A gente adapta, talvez. Adapta, perfeito. A gente adapta para o contexto da dança, que é muito diferente de tudo, né? Sim, exatamente. Então é isso, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo genérico. Temos a área de psicologia do desenvolvimento. Se eu falar que eu sou especialista em psicologia do envelhecimento, todo mundo vai aceitar. Apesar de não ser uma área oficial, todo mundo vai falar, perfeito, entendi, tá claro. Porque o idoso tem questões específicas. Sim. E por que a psicologia da dança não? Honestamente, eu não tenho nenhuma questão com ser um título oficial. Não é uma questão, sabe? Eu entendo dessa forma, porque tem muitas áreas que também passam pela mesma situação, mas é um título não oficial que todo mundo usa. Todos os psicólogos que trabalham com a dança ao redor do mundo usam esse título não oficial. Ah, perfeito. É interessante, né? Porque são coisas que eu acredito que daqui a um tempo, não sei se você pensa assim também, mas acho que daqui a algum tempo, alguns anos, eles podem incluir essa especialidade, né? Porque quando as coisas estão começando, é que nem não, mas acho que a psicologia da dança ainda é mais nova ainda do que a questão de condicionamento e preparo físico, mas também é uma área super, super nova, que deixa as pessoas meio confusas até de quem vai trabalhar ali com a preparação física. Então, muita gente não sabe que tem que ser o profissional de educação física e tudo mais. Então, essas são áreas bebês ainda, né, que estão crescendo e depois a gente vai colocando no lugar e tudo mais. Mas, bom,
Quais são os setores, digamos assim, que a psicologia ajuda mais? Em que momento, assim, da dança, como que ela ajuda os bailarinos? É relacionado à motivação? É relacionado à concentração, a transtornos? Em quais setores principais, né? Que eu sei que provavelmente existem muitos. Mas quais são os principais? Tá, eu vou falar sobre uma visão talvez um pouco enviesada. É a minha visão sobre o assunto. Outra pessoa provavelmente diria outra coisa completamente diferente. Sim. Mas eu entendo que a psicologia não vai ajudar a dança de uma forma específica em uma questão apenas, por exemplo, motivação, ansiedade, etc. Mas da forma como ela mais vai ajudar é estando principalmente no espaço formativo, ou seja, nas escolas, e principalmente com o trabalho diretamente com o professor de dança, que é a pessoa ali responsável por toda a formação daquele indivíduo. Então, por exemplo, é uma coisa que eu costumo dizer muito para os meus alunos, por exemplo. Se eu consigo impactar um desses meus alunos e transformar de alguma forma, mesmo que seja o seu olhar, não é uma estratégia específica, não é uma técnica, é o olhar dele por exemplo, se é um professor de dança, se é para os seus alunos, eu vou conseguir impactar mais dezenas ou até centenas de outras pessoas. Então, eu considero a forma como mais ajuda, sendo efetivo, assim. Então, trabalhando nos espaços formativos e em conjunto com os professores de dança. E como que isso é feito, assim, mais ou menos, Maria? Porque eu imagino que não seja algo mais tradicional, né? Porque se você fosse atender um bailarino, você faria uma consulta com o bailarino, né? E com o professor, como é que funciona esse trabalho? São consultas que ele faz toda semana também? Ou é um processo de formação? Como é que é? Você tem várias pode formas. atuar, né? Costuma. Sim, tem várias formas como eu posso atuar. Por exemplo, você sabe que eu educo professores, psicólogos, etc. Quem quer ter uma formação em psicologia da dança. Então, é uma das formas como eu faço. Mas uma forma talvez mais tradicional, e como eu também já comecei a trabalhar assim exatamente, é estar diariamente na escola de dança. Então, uma parte maravilhosa do trabalho de psicólogo é ficar sentadinho no chão observando a aula. E fazendo anotações e vendo o que pode ser ajustado, o que conversar com o professor, como orientá-lo, né? Então, é todo esse processo. Não tem, assim, uma única estratégia que o psicólogo vai usar, mas eu considero que observar e orientar o professor é a principal delas. E também ter reuniões, né? Isso que eu tô falando é uma atuação mais institucional. Sim. Mas, obviamente, sempre tem também... Por exemplo, uma coisa que aparece muito pra mim são palestras. Então, eu vou palestrar num evento, em um festival, sei lá. E principalmente para professores e diretores, né? Então, essa também é uma forma como a gente usa, né? A palestra diretamente com instituições. Então, o diretor vai, liga, chama, eu queria para esse assunto. Então, eu vou e falo sobre esse assunto. Mas também não é um trabalho com uma frequência, ou seja, eu não tô ali diariamente com aquele professor. Eu vou estar trabalhando uma questão muito específica num momento muito específico. Entendi. Então, tem 1 milhão de maneiras, mas assim, essas são as mais, talvez, comuns e mais, não sei se efetivas, mas enfim, também sempre tem o professor que ou quer uma formação, ou então ele quer uma orientação específica. Então, uma coisa que também pode acontecer são consultorias e coisas assim, né? Legal. Então, você falando isso me lembrou que quando, na minha época de ginasta, eu tive um tempo, né, um acompanhamento com uma psicóloga esportiva e ela foi assistir alguns treinos meus, né? E aí eu ficava, ai meu Deus, eu ficava meio nervosa, assim, mas ela falou, não, finge que eu nem tô aqui. Tudo mais, mas ela ficava observando, né, o meu comportamento Sim. Com a minha técnica, tudo mais. A Mari Moura é o nome dela. E, assim, me ajudou bastante, porque ela
ela realmente conseguiu ali pegar algumas coisas, né, que ficavam no ar, que eu às vezes não conseguia dizer para ela na sessão. Então você Sim. falou isso, eu me lembrei perfeitamente da Mari lá, sentadinha, assistindo os treinos, foi muito legal. O sonho do psicólogo nesse caso eu não sei, né, como é que era o dia a dia lá e tudo mais, mas o sonho do psicólogo nesse caso é conseguir estar todos os dias ali, sabe? Você ser já, ô fulano, pega não sei o que pra mim, sabe? Que ninguém nem nota mais que você tá ali, um negócio assim, sabe? Sim. Você já faz parte, assim, do cenário ali. Então, isso seria bom. É bom porque não tem uma mudança tão evidente do comportamento. Claro que sempre vai ter, né? Sempre tem. Mas seria o cenário ideal, assim, né? E, enfim. Maria, fala um pouco pra gente, assim, das principais demandas que você recebe, assim, das escolas, dos professores ou dos alunos, quando eles vão procurar a psicologia da dança. Por que eles querem esse tipo de ajuda? Que tipo de questões fazem as pessoas procurar você ou o seu curso, que depois a gente vai falar dele. Mas o que faz as pessoas procurarem a psicologia da dança, assim, principalmente? Tá, vou falar de cada um. Tá. O principal, não vou falar assim, claro que cada um vai ter 1 milhão de questões, né? Mas eu vou falar o principal de cada um, os pais. Porque o filho não quer mais a dança. Ai, gente. Quer desistir. E aí o pai fica preocupado. Pra Cristina. Oi. Ai. Nossa, verdade. Eu nem tinha parado pra pensar nos pais. Olha aí a louca. Os adolescentes ou crianças, geralmente questão de ansiedade, que é uma coisa que pega muito, né? É uma coisa muito sofrida. Então, a ansiedade é a principal questão que faz com que busquem. É um momento, né, de adolescentes que vai entrar em escola, fazer audição, né? Sim. Acho que isso contribui muito. Não, e também dúvidas, questões que aparecem na cidade e tal. Professor geralmente eu não consigo ensinar essa pessoa o que tá acontecendo. O que eu faço? Caramba! Perdão. Ou ainda nem questão de ensino, mas também algum aluno que a gente chama de aluno problema. Então, o professor ele não consegue entender por que aquele é um aluno problema, né? Ele só vê o problema acontecendo, mas ele não sabe a fundo o que exatamente pode estar acontecendo e o que ele pode fazer para lidar com aquele aluno em sala de aula. Então, tem essas duas questões. E com os diretores, talvez expondo um pouco aqui, são os relacionamentos na escola. Em especial com os pais, em primeiro lugar, e com os professores em segundo lugar, mas também entre os alunos, né? Principalmente com os alunos que passam mais tempo nas escolas, que a escola investe mais dinheiro, tempo e tudo, né? Sim. Naqueles alunos mais talvez talentosos ou que eles apostam mais, né? Enfim. Sim. Então, são essas as principais demandas que rolam, assim, mas sempre tem de um tudo, sendo bem honesta. Essas são as mais frequentes. Vai um pouco mas aparece de cada tudo. coisa, né? E eu imagino que tenha mudado até um pouco dessas questões com a pandemia, né? Ou não? Não sei se surgiu mais casos aí de ansiedade, de querer desistir. Nossa, demais. Demais, demais. Desistir é a principal questão agora para todos. Para os professores, diretores, alunos, pais, todo mundo. Então, todo mundo saturado, né? Tá, mas eu acho que a principal questão é não conseguir pensar a longo prazo, que é uma tarefa muito difícil mesmo. Para mim é difícil, para você é difícil, para todo mundo é difícil. Imagina só, por exemplo, para um adolescente. Vamos pensar no adolescente. É muito difícil, cara. Porque, assim, eu lembro quando eu tinha 16 anos, 1 ano demorava uma eternidade para passar. Então, assim, agora, para mim, 1 ano passa num piscar de olhos. Muito, para um adolescente, não é. Então, assim,
é muito difícil você se colocar nesse futuro. E é muito difícil você pensar em um ano sem se apresentar. Em um ano, às vezes, sem audição, sem festival, sem palco, sem nada. Então, você pensar que você vai ter que ficar um ano naquele quarto, fazendo daquele jeito que não é o adequado, não é o ideal, não é o que você gosta, e você sente falta do palco. Mas, às vezes, você abre mão de um sonho de toda a vida por causa disso, sabe? Que às vezes é simplesmente... É basicamente um treino mental também, sabe? De você entender como lidar com isso, né? De você entender todas essas questões. Claro que vai ter a pessoa que realmente vai querer desistir de fato, porque tá no momento dela, porque não faz tanto sentido mais e tal, ela quer viver outras coisas. Mas tem muita gente que ama e quer a dança e tal, mas desiste porque também tá numa fase da vida que é muito difícil, né? Então, acrescenta a isso a pandemia, acrescenta a isso não se apresentar, acrescenta a isso adiar o seu sonho, acrescenta a isso Enem tá chegando, sabe? Nossa, muita coisa. Eu imagino que... Imagino não, né? Assim, eu não tô atuando como bailarina e nem nada assim, mas foi muito difícil pra mim também ficar sem fazer as coisas que eu gostava de fazer, né? Então, imagina mesmo a gente ficar sem dançar, é muito complicado. Eu tô super animada agora, porque eu vou participar de um espetáculo depois de muitos anos, porque não foi nem na pandemia, né? Desde que eu vim aqui para Portugal, em setembro de 2019, na verdade, eu acho que o meu último espetáculo que eu participei de dança foi em dezembro de 2018. Então, já há 3 anos aí, e eu vou voltar, e eu tô tipo assim, ai meu Deus, que legal, voltei a dançar nas pontas. Então, é uma coisa que tá fazendo muito, muito bem pra mim. Maria, pode sobre falar. isso, eu posso só falar uma coisa? Claro. Eu vi há um tempo atrás, eu não lembro qual era a bailarina, mas eu vi no Instagram uma frase dessa bailarina, que eu não vou agora saber quem é, mas... ela falou o seguinte, que eu achei muito legal. Porque geralmente a gente tem o sonho na dança de dançar para uma grande companhia e ficar 24 horas nisso. Mas o que ela falou aqui você não viver 100% da dança, você precisar ter um emprego paralelo, você precisar ter outras coisas na sua vida, não te torna menos artista, menos bailarina, sabe? E eu acho que é muito isso. Tem muita gente que consegue fazer vários espetáculos e tal, mas não tá numa companhia, mas não tá no dia a dia, todos os dias, sei lá quantas horas por dia ali, sabe? Sim. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente desiste quando o sonho não é 100% aquilo que a gente sonhou, sabe? Nossa, quando arrasou. A gente não atinge, sei lá, não tô dançando a roya e aí eu vou desistir. Sabe? Saber adequar os sonhos. Pra você ter uma noção, eu nem sei se eu acho que eu já comentei aqui num podcast, mas eu não sei se foi nos bastidores ou se foi no som. Mas eu vou comentar aqui, se eu já tiver comentado ao vivo, gente. Ao vivo não, aqui na gravação, vocês me perdoem, mas é porque cabe muito aqui nesse tema. Que teve uma vez que uma menina me mandou num direct... eu faço balé sozinha em casa, comecei na pandemia e tudo mais, mas eu gosto muito de balé. Eu posso ser considerada uma bailarina? Aí eu fiquei, gente, tipo, porque ela, na cabeça dela, bailarina é aquilo, né, de dançar no espetáculo, estar numa companhia, não sei o que, e aí ela, não, eu faço balé aqui em casa, eu posso ser considerada bailarina? Eu falei, gente, claro que pode, todo mundo que baila pode ser considerada bailarina, né, que é isso? Mas é realmente isso que você falou, que às vezes a gente tá numa expectativa tão alta e aí... quando a gente não chega lá, ou enfim, por qualquer que seja o motivo, acaba que a gente fica meio frustrado, né? Mas enfim, achei bem triste e, assim, engraçado até, né? Um certo ponto, né? Mas é triste, mais triste do que engraçado. É uma coisa interessante. Por exemplo, quando a gente vai fazer entrevista com qualquer pessoa na psicologia, a gente vai, por exemplo, para uma pesquisa ou qualquer coisa assim, a gente geralmente começa com a pergunta, o que é ser tal, tal, tal? Uhum. Então, para a Bela eu vou perguntar o que é ser profissional de educação física.
O que é ser estrangeira em Portugal? O que é ser, sei lá. Quando eu vou pra dança, eu não começo com essa pergunta. Eu começo com: você se considera bailarina? Porque tem muita gente que não se considera. Então, como é que eu vou perguntar o que é ser bailarina pra você se você... Eu não sou Nem bailarina. sou bailarina, pois é. Entendeu? Caramba, é verdade. É uma questão de identidade, é muito importante. Por exemplo, isso é uma coisa interessante, né? Principalmente se a gente está falando de adolescente, construir a identidade de bailarino, né? Aquela pessoa que está ali. Então, para isso, não é só aula que vale. É muito importante para o adolescente ele ir a espetáculos, ele criar coisas ali. Então, é muito importante fazer isso, porque a gente ensina adolescentes como se eles ainda fossem crianças. Só que não é, né? São adolescentes já. E a gente muitas vezes fica muito frustrado, que tem muita desistência. E realmente vai ter, porque é o momento de explorar outras coisas. Mas muita gente desiste porque não se percebe mais bailarino, sabe? E isso também entra um pouco na conta da escola. Claro que tem um contexto, né? Por exemplo, falar de identidade é da psicologia. E a psicologia ainda não está nesse espaço. E não está nesse espaço por quê? Pouco investimento, pouca pesquisa, o que é. Mas também, de qualquer forma, além de todo esse contexto geral, entra um pouco na conta da escola, né? De não perceber essas nuances, de não trabalhar essas questões. Enfim. Não, perfeito. Concordo 100%. Então, agora é o seguinte, eu queria que você falou ali das várias, dos pais, dos professores, dos bailarinos, das demandas, né? Então, eu queria que você tentasse dar uma dica, assim, prática para essas principais demandas, né? O que um pai pode fazer quando ele perceber que o filho tá meio desanimado e tudo mais? O que o bailarino pode fazer? O que a escola pode fazer para já tentar melhorar essa questão dos relacionamentos? Algumas dicas práticas para toda essa galera aí que dança. Vamos lá, talvez primeiro, então vou tentar ir na sequência, os pais, assim, quando eles veem isso, a primeira coisa que deve fazer é conversar com a escola, sabe? Obviamente, depois de conversar com seu filho, né? Depois de entender isso, depois de ver o que acontece, muitas vezes a criança ou adolescente também não vai ter essa abertura para falar, né? Então, aí vai depender bastante do relacionamento, da dinâmica familiar e tudo isso. Mas vai conversar com a escola, tentar entender o que está acontecendo. Conversa de início com o diretor, depois vamos conversar com o professor desse aluno, vamos entender o que está acontecendo. Às vezes isso acontece por conflitos que estão acontecendo ali na escola. Às vezes acontece por questões na escola regular. Então também vale a pena investigar, assim, porque uma desistência nunca é à toa, né? Tem alguma coisa ali atrás. Sim. Então, entender primeiro como é que tá na escola de dança, depois entender como é que tá na escola regular, né? Entender como é que tá a vida dessa pessoa ali. Porque muitas vezes os pais, eles não estão cientes da vida dos seus filhos, que é muito comum, principalmente na adolescência, até porque o adolescente, ele coloca o seu espaço também ali, mas às vezes está acontecendo problemas e a desistência é só um sintoma, né? Não que a desistência seja necessariamente um sintoma, não, pode não ser, pode ser a pura vontade dele e saber o que ele quer, enfim. Mas pode sim ser, né? Então, o primeiro passo é entender por quê, o que está acontecendo, né? E oferecer uma oportunidade também para o seu filho de alguma maneira, conseguir dar tchau de uma forma saudável, sabe? Se for esse o caso. E para cada um vai ser de um jeito, tá? Pode ser que aquele filho seja bem mais resolvido que outro pode precisar de alguma outra coisa, algum vai precisar da ajuda de um psicólogo, enfim. Eu recomendo para quem vai tratar de alguma questão da dança, sempre que seja um psicólogo que conheça a dança, pelo menos, sabe? Entenda desse universo. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Você não tá dando só tchau pra uma aulinha ali, né? Pra academia, não é isso, né? Então, precisa entender um pouco desse universo, pelo menos.
Mas, sabe, favorecer que seja um momento saudável, sabe? Sim. Que aquele filho consiga depois continuar conversando com seus colegas da dança, passar pela rua da dança, entrar, cumprimentar o pessoal, falar, sabe? Que seja um adeus bom, saudável, sabe? Mesmo. Se for por aí, né? Se for de fato uma desistência e não for só um sintoma de outra coisa. Sim. Então, eu considero que é um pouco por aí, né? Ok. Isso vai depender de pessoa para pessoa, de momento para momento, de condições também financeiras, né? Por isso que é bom ter a ajuda de um profissional, né? Porque realmente depende de muitos fatores. Mas já é uma ótima dica, né? Pro pai que tá ali percebendo alguma coisa, pra pensar em tudo isso, né? Pelo menos. Não fechar os olhos, sabe? Basicamente isso. Pra escola que tem problema, principalmente com os pais, um ponto chave que eu não tem outra coisa além de ter o espaço da escola, da criança, do adolescente, quem quer que seja, e dos pais. Não misturar as coisas. Então, por que o pai pode entrar no meio de uma aula? Isso não deve acontecer, sabe? Não é por aí. Por que o pai envia mensagem 1h pra diretora, pro diretor, e o diretor responde? Nossa, não é pra acontecer, entende? Uhum, é o que mais acontece, você deve saber, né, Bela? O pessoal vai e é o WhatsApp pessoal e é uma coisa muito importante isso, porque não é só uma questão de ter um relacionamento bom com os pais e ter um relacionamento adequado. Não é só bom, é adequado com os pais. Mas também esse relacionamento vai ter um efeito no desenvolvimento também do aluno. Sim. O aluno precisa do seu espaço. Os pais, eles não devem fazer parte de algumas decisões. Os pais não devem fazer parte do desenvolvimento na dança. A mãe, o pai que já fizeram aula de dança não devem ficar no meio nem só da sala de aula não, tá? Mas em casa também, não deve ficar corrigindo seu filho. Isso não é adequado. Não é adequado. O pai e a mãe estão no papel de pai e mãe, entende? Se o pai e a mãe não confiam na escola suficientemente para que dê aulas boas para os seus filhos, aí é outra questão, né? Sim. Mas se ele confia, então vamos dar o espaço para a escola, né? Isso também é uma questão de relacionamento, né? Tem que ter um relacionamento bom. Se eu não permito que entre uma aula e outra, o professor, ele fique conversando com os pais, por exemplo. Vamos supor, a mãe, por exemplo, ela vai e pega o professor pelo braço entre uma aula e outra e quer falar um monte de coisa com ele. Se eu não permito que isso aconteça, se pra minha escola isso não acontece, eu tenho que ter uma agenda, certo? Sim. Ou seja, aquele pai tem que ter acesso ao professor. Para poder ter esse momento. Exato. Então, eu também tenho que ter uma estrutura melhor para eu conseguir ter um relacionamento bom com esse pai, né? Sim. Então, é uma via de mão dupla. Eu também não tô deixando esse espaço pro pai, mas eu também tenho que abrir outro, né? Perfeito, então, assim, cada escola de dança funciona de uma maneira. O que é diferente, por exemplo, da escola regular, que geralmente tem lá, né? O seu jeitinho, tudo esquematizadinho. A escola de dança deveria ter um esquema muito mais específico. Principalmente quando é uma escola que trabalha com crianças e jovens. E não tem. É uma coisa muito que vai acontecendo, fluido, sabe? E não deveria ser assim. Então, a principal questão que eu posso orientar é justamente essa. E para os professores, e aí eu vou entrar numa questão que foge um pouco da minha área, mas enfim, é ter algo muito concreto sobre o relacionamento com os professores também. Isso vai em questões financeiras, jurídicas e todo o resto. Então, por exemplo, se eu não pago o meu professor adequadamente, ou se ele não tem carteira assinada, é muito difícil eu conseguir exigir algo dele fora o tempo de aula.
Então, assim, eu entendo que a dança se dá de uma forma muito específica, muito difícil, em especial em algumas regiões. Então, isso talvez não valha para todos. Mas eu considero que, mesmo quando não tem, por exemplo, algo tão formal quanto uma carteira assinada, tem que ter um contrato muito certinho, porque o diretor também tem uma exigência que às vezes não estava acordado de início, então esse relacionamento já não fica tão legal, sabe? É como até com a psicologia, a gente costuma ter um contratinho ali, né? Do que é responsabilidade de cada um e tal, pra ficar tudo acordado, né? O combinado isso não sai caro. Exato. O combinado não sai caro e o combinado permite que as coisas andem bem. Olha o tanto de coisa que afeta, né? Essa questão psicológica de relacionamento. Nem tinha passado pela minha cabeça isso, mas é um fator, né? E é um fator muito importante. O trabalho nos afeta diretamente, Bela. Diretamente. Nossa, é o que eu digo. Eu tenho um dos módulos, por exemplo, do meu curso é sobre carreira. E uma das principais questões é esse relacionamento, né? Principalmente do bailarino com companhias, grupos, etc. Geralmente você não recebe um salário, né? É um cachê e tal. Claro, temos os privilegiados que tem. Às vezes tem até concurso e tudo mais. Sim. Mas a verdade é que a grande maioria é por um contrato, outro contrato, um cachê. Às vezes tem nem contrato, é uma coisa de boca e tal. Eu faço isso, Bela. Você também deve passar por isso. Sim, A dinâmica na dança é essa. Em vários momentos a gente tem que se encaixar nisso. Mas a gente tem que entender também que isso não é adequado. Né? E pode trazer consequências negativas, né? Claro. Como é que, por exemplo, uma mulher nos seus 20 e tantos, 30 e poucos anos, como é que ela vai planejar uma gravidez, por exemplo? Sem ter um contrato, uma coisa fixa. Ela não tem nada, entendeu? Às vezes a gravidez ela pode ser um momento de não dançar mais, sabe? Pronto, a gravidez firmou o último momento meu na dança. Ai, credo, que horror. Assim, eu digo em termos profissionais, sim, sabe? Sim. Mas várias questões afetam. A psicologia, ela não é uma coisa super subjetiva e esotérica, coisas assim. Não, sabe? A nossa vida do dia a dia afeta a gente. O que a gente come, como a gente dorme, nosso trabalho, quanto a gente ganha, se a gente tem um teto adequado, se a gente... Sabe? Tudo afeta. Arrasou. Enfim, eu tinha falado sobre os pais, os diretores, os professores. Os professores, quando eles principalmente não sabem ensinar, que talvez seja o caso mais geral e mais fácil, geralmente a gente está usando a mesma estratégia para todos os alunos, sendo que cada um tem a sua própria maneira de aprender. A minha principal dica nesse caso, sem entrar em autores e estratégias, que aí é uma coisa talvez um pouco mais aprofundada, explora um monte de coisa. Tudo que você já inventou na sua vida de ensino, de jeito de ensinar, você faz ali e vê o que dá certo. Assim, em termos de autores e teorias e tal, tem teorias específicas, né? Então, eu vou usar essa teoria para usar essas estratégias. Mas... Por exemplo, você não tem uma formação específica nisso, não tem nada assim. Pronto, minha orientação é essa. Inventa moda, entendeu? Pra você explorar um monte de coisa. Às vezes você tá indo por um caminho que você entende que é o mais adequado, porque você aprendeu aquilo com os seus mestres, todo mundo vai por aquela direção, mas outras coisas podem funcionar melhor com aqueles alunos, né? Então, sim, é questão de você inventar moda. Talvez não tenha outra palavra, um pouco por aí, sabe? Justo. E é sobre os bailarinos, né? Os bailarinos, isso. Faltou bailarino. Que tem ansiedade. Tem várias formas da gente lidar com a ansiedade, desde uma forma mais imediata até uma forma mais aprofundada. As formas mais aprofundadas são muito mais... específicas e individuais, porque a ansiedade para cada um... O sintoma é a ansiedade, a causa é variada. Ou seja, eu sinto ansiedade por um motivo, você por outro, fulana por outro. Sim. Mas todos somos ansiosos, entendeu?
E talvez algumas estratégias imediatas, elas só vão funcionar a nível imediato. E talvez essas estratégias que vão funcionar imediatamente, elas podem ser prejudiciais a longo prazo. E eu vou falar uma delas. Uma delas é distração. Você se distrair. Por exemplo, você tá ali antes do palco, você tá super ansioso. Você vai parar para fazer uma sessão? Sabe, com o psicólogo. Oi, Maria Cristina, tudo bem? Eu tô aqui na coxia. E aí, o que eu... Não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Assim, quando eu trabalhava diariamente com escolas, eu ia nas apresentações, ficava lá na coxia e tal, maravilhoso. Ai, que tudo. Então, eu ajudava imediatamente ali, quem tava ali, mas, enfim, mesmo assim, eu não vou fazer muita coisa, entende? Sim. E talvez essa técnica de distração faça super sentido para esse momento. Porque eu não posso me sentir ansioso ali, né? Ou pelo menos não extremamente ansioso. Agora, se eu for usar essa a longo prazo, eu vou virar uma pessoa que vai evitar tudo. Que vai evitar momentos, situações, conflito, sentimentos. Sabe quando você sente algo ruim? E aí, o que eu faço com isso? Se eu só uso essa estratégia, eu vou ser uma pessoa desconectada da realidade, das situações, da vida, sabe? Eu só vou querer me fechar. E eu vou me fechando porque funciona, sabe? Funciona. Só que ao mesmo tempo parece um caminho que meio mais fácil, né, também. É mais fácil, mas ao mesmo tempo, se você evita, você também não vai pra audição. Você também não vai fazer aula com aquele professor que te dá medo. Você também não vai tentar aquele a mais pra ser solista. Porque tudo isso gera ansiedade. E talvez uma segunda orientação, não é tão imediata assim, mas é geral, é você entender que a ansiedade faz parte da vida. Todo mundo sente. A ansiedade não é um sintoma, por assim dizer. Ele se torna um sintoma a partir de um determinado nível. Ou seja, por exemplo, se a gente está falando de transtornos alimentares, você concorda que tomar laxante com o objetivo de emagrecer é um sintoma, certo? Sim. Ninguém faz isso se você não tem um problema. Sim. Então, e esse comportamento é um sintoma independente do que quer que seja. A não ser que você está usando para fazer um exame de sangue, para fazer um negócio assim, que é necessário. Pronto. É nesse contexto que faz sentido. Entendi. Agora, ansiedade, não. Ansiedade a gente sente a todo momento. A todo momento. Faz parte da vida. Então, se a gente tem uma atitude de eu não posso sentir ansiedade, a ansiedade é ruim, eu vou começar a piorar ainda mais essa ansiedade, porque o mínimo de ansiedade já vai ser extremamente desprazeroso. Então, muitas vezes, o problema em si não é nem a ansiedade, mas a forma como eu encaro a ansiedade, entende? Sim. Ou seja, muitas vezes, simplesmente a atitude de pensar a ansiedade não é bom, mas vai passar, espera que vai passar, às vezes é uma atitude muito boa, muito saudável. Claro que tem pessoas que realmente... a ansiedade ruim é o quê? Quando te impede de fazer coisas, atrapalha a sua vida. Você não consegue sair de casa, tem medo, né? Por exemplo, com a pandemia, eu tenho medo de sair de casa e tal, né? Em um certo sentido é até adequado, mas se eu não consigo fazer absolutamente nada, eu não consigo ir na drogaria comprar um negócio, bem, eu não vou estar conseguindo me cuidar, né? Eu não vou estar conseguindo fazer... Exatamente. Então, eu também preciso entender até que ponto aquela ansiedade tá ok ou não. Se, por exemplo, eu vou pro palco e eu não consigo dançar, eu esqueço tudo, aí tá errado. Aí não é bom. Agora, se aquela ansiedade só me deixa com frio na barriga, mas eu consigo dançar bem, tá ok, não tem problema, entendeu? Sim. É isso. Legal. Eu tinha uma técnica, agora eu não lembro se era a professora Kelly ou se era a Nath, mas que falava que quando a gente não sentir nada, nem um friozinho na barriga ali antes de entrar na quadra, né, no caso, ou no palco,
É porque a gente já nem tá afim de fazer aquilo mais. Porque aquele friozinho ali na barriga, aquela ansiedadezinha que a gente sente ali é o que faz a gente, né, gostar e se mover. Então, eu lembro sempre disso porque é um fato também. Ninguém fica ansioso, ninguém fica com friozinho na barriga pra, por exemplo, fazer um trabalho chato, né? Sim, é exatamente isso. Eu costumava falar assim, olha, você não tá entrando na sua sala de estar, né? Você tá entrando no palco. Então, assim, você vai ficar ansioso. E a gente costuma falar que tem uma ansiedade ótima. Que é aquela ansiedade que ativa você, que você fica mais atento, que você tá ali com energia, sabe? O seu corpo tá enérgico. Sim. Só que quando passa um pouco do ponto, a sua atenção já começa a ficar embaralhada. Você já começa a ficar... Essa ansiedade, essa energia do corpo já vira piriri, entendeu? Já vira... Você já não consegue... A pior coisa pra ansiedade, eu acho que é ter banheiro no palco. Banheiro na coxinha. Quando tem banheiro na coxinha, todo mundo fica mais ansioso, porque sabe que o banheiro tá ali, sabe? Gente, engraçado isso. Não, e agora uma coisa que não tem nada a ver, mas que ao mesmo tempo tem um pouco a ver. Eu não sei se vocês sentem isso. Depois, gente, até comenta aí embaixo se vocês sentem isso. Você, Maria, não sei, mas... Quando você tá chegando em casa e tá bem apertado pra fazer xixi, aí vai subir no elevador. Gente do céu, parece que vai fazer xixi na calça. Porque eu acho que fica isso, né? Ai, meu Deus, tô chegando, e a vontade só aumenta. É exatamente isso, Ai, gente, muito bom. Maria, então, ó, pra gente ir finalizando, eu vou chegar aqui na nossa parte de... verdades ou mentiras, de afirmações verdadeiras ou falsas aqui. E a primeira delas é: apenas quem passa por algum tipo de problema deve procurar a ajuda de um psicólogo. Verdade ou mentira? Nenhum nem outro, todo mundo passa por problemas, né? Então, assim, eu tô pensando, calma aí, quem é que não tem problema? Deixa eu pensar aqui. Acho que nem o príncipe Harry, ou sei lá quem. Não, ninguém é livre disso. Então, assim, talvez a pessoa que acredita nisso, talvez ela não consiga reconhecer os seus problemas, né? Esteja num momento de ignorância, assim, no sentido de eu tô ignorando o que tá passando comigo. Então, talvez sim, porque a tratamento é só para quem acha que tem algo, sim, né? Acha que tem algo para ser trabalhado. A psicologia, ela ajuda quem tem transtorno, mas também quem quer se conhecer, mas também quem tá bem e quer ficar melhor ainda. Então, assim, é para todos. Mas todo mundo ainda assim tem problema. Mesmo a pessoa mais evoluída do universo, mesmo a pessoa mais feliz de todas, tem problemas. Então, assim, talvez seja uma questão de você entender que você tem, sim, as suas questões e que pode melhorar, né? Muita gente recorre à psicologia, o que, a meu ver, é muito mais adequado, porque a gente tem referências, estudos, pesquisas, tem uma técnica que foi muito estudada, né? Mas as pessoas recorrem a tudo, né, Bela? Então, assim, as pessoas recorrem... Assim, e eu acho adequado, tá? Você tem que recorrer mesmo a tudo. Agora, a psicologia é uma forma mais científica e segura de trabalhar. Agora, você tá certo de buscar, sei lá, o pessoal dos signos, o pessoal da igreja, tudo. Tudo vale, sabe? Faz agora, sentido. Pra cada um vai fazer sentido uma coisa, né? Então, acho que... meio a meio, então. Eu não sei se meio a meio. Eu acho que a gente tem uma vida em sociedade, né? Em que temos lá, né, todas as teorias de signos, temos a igreja, temos de tudo. Agora, a psicologia é o que tem de seguro para se cuidar. Então, não é sobre você só busque a psicologia, porque a psicologia, assim, é científica. Tudo faz parte da vida, eu acho. Agora, a psicologia realmente vai ser mais seguro para esse caminho, né? E ela, a princípio, não vai negar nada disso, né? A não ser que faça mal para você. Então, digamos, você tá numa igreja não muito ética, e estão te tomando todo o dinheiro
bem, você vai ter que reconhecer que alguma coisa não tá legal ali, mas Sim. a princípio ela pode ajudar. Então, isso vai de cada um e a vida é múltipla, né? Temos 1 milhão de coisas. Eu não sou só psicóloga, você não é só profissional de educação física. Cada um tem os seus Perfeito. interesses e tal. Uhum. Então, mas realmente a psicologia é o mais seguro para chegar em algum lugar, principalmente se a gente está tratando de questões não necessariamente espirituais, apesar da psicologia também trabalhar isso, mas sim questões emocionais, de relacionamento, comportamentais e, enfim, Que seriam tudo esses isso. problemas, né? Sim. Certo. Bom, próxima. A psicologia da dança serve apenas para tratamento e não para prevenção de nada. É isso mesmo ou não? Não, esse é um não absoluto. Esse é um mitão. É um enorme. É absolutamente errado isso, não só na psicologia da dança, mas em tudo da psicologia. Muita gente acha isso da psicologia clínica, por exemplo. Muita gente acha isso na psicologia escolar. E eu acho que tem um pouco de erro dos próprios psicólogos. Ou seja, por exemplo, eu não divulgo que a psicologia pode ajudar você, que tá bem, mas gostaria de se conhecer mais, né? Gostaria de usar o recurso da psicologia para isso. Ou ainda, eu tô na escola regular, por exemplo. Numa escola, normal. E eu só trabalho com as crianças problema. Ah, sim, é verdade. Entende? Já cria Então, esse assim, estereótipo, né? sim, Que não mas serve isso para prevenir. Verdade. Exato, mas isso também é uma questão de investimento, ou seja, se o psicólogo só tá ali 2 vezes por mês, ele tem que trabalhar só com os problemas, entendeu? Ah, é verdade. Porque são aqueles que precisam Faz de mais sentido atenção. também. Então, assim, eu acho que tem um pouco de culpa da própria psicologia, mas também temos o fato de que a psicologia é muito nova, as pessoas ainda não conhecem muito, né? Sim. Todo mundo sempre buscou coisas pra se cuidar, ou prevenir, ou tudo, mas em cada momento é uma coisa, né, que faz sentido para aquela cultura. Agora faz Isso aí. sentido, e para a clínica temos os prédios só de médicos e pessoal da saúde e tudo mais, então hoje a cultura é um pouco para isso. Em outro momento não foi outra coisa, né? Mas todo mundo sempre quis se cuidar de alguma forma. Então a psicologia, ela previne sim, ela trata de muitas questões de prevenção, principalmente de prevenção. A psicologia clínica, ela sempre foi muito da psicologia que, enfim, é de tratamento, mas ainda assim na psicologia clínica a gente também trata de questões preventivas. Da prevenção de recaída, por exemplo, e coisas assim. Certo. O trabalho que eu faço é principalmente de prevenção. Pensando nos problemas que podem acontecer. Por exemplo, um dos grandes problemas que levam aos transtornos alimentares na dança é o perfeccionismo. E trabalhando o perfeccionismo lá no início, desde a infância, a gente consegue prevenir os transtornos alimentares de acontecerem na adolescência, na fase adulta. Então, assim, eu tento, de alguma forma, entender o que acontece na dança, entender quais são os problemas, o que causa, o que não causa, e cuidar lá de trás. Então, assim, eu entendo que a maior parte do trabalho do psicólogo é a prevenção, só que talvez não seja o trabalho mais visto. Sim, entendi. É o trabalho que passa meio despercebido, assim, sabe? Mas é um grande não aí pra essa afirmação. Perfeito. E uma última é que não existe idade para começar um acompanhamento com psicóloga. Verdade ou mentira? É verdade de uma certa forma, assim, cada psicólogo também vai trabalhar da sua própria maneira, né? Então, por exemplo, para tratamento online, geralmente eu tenho aceitado mais para adolescentes, assim, lá por volta dos 12 anos, que tem uma facilidade maior com tecnologia, câmera, etc. Enfim, no consultório já é outra coisa. Cada a linha da psicologia também vai trabalhar da sua própria maneira e tal. Mas eu também fiquei pensando bastante em uma colega minha que ela trabalha com orientação de pais. E isso vai desde lá de trás, sabe?
Então, Sim. eu tô grávida e eu busco esse acompanhamento para eu lidar melhor com a gravidez, com meu filho, com o fato de ser Sim. mãe. Aham. Então, indiretamente, isso pode começar lá de trás. Eu, por exemplo, posso ter uma questão com ser mãe. E eu vou cuidar isso desde já. Então, eu tô cuidando desse bebê desde lá de trás e tal. Aham. Mas, a princípio, eu posso fazer avaliação desde bebê até. Tem Olha alguns só, protocolos, que assim, legal. Uhum. que, principalmente de autismo, que alguns protocolos são bem iniciais. Eu não sei exatamente com quantos meses, porque eu não trabalho com essa avaliação, mas, enfim, Caramba, são existe, né? meses, não são nem anos. Exatamente. Olha só. Então, Uhum. sim, Show. trabalhamos desde sempre, até sempre. Arrasou. Bom, estamos chegando ao fim e eu quero pedir agora para você deixar uma mensagem final para todo mundo, né? Se todo mundo pudesse guardar só uma informação de tudo que a gente falou hoje sobre a psicologia da dança, né? O que você sugeriria para essa pessoa lembrar? Não sei se exatamente da psicologia da dança, mas talvez a partir do olhar da psicologia da dança. A dança é para todos, meus queridos, Ai, sabe? Não é só o grandíssimo sonho de ser primeira bailarina, solista de sei lá onde. A dança tem muitas formas, muitas linguagens, a dança é para todos. Não desista, sabe? Talvez mude a rota, mude o caminho, mude o destino, não sei, mude o jeito de fazer. Mas a dança precisa sempre estar na nossa vida, principalmente para quem cresceu com essa identidade, sabe? A dança fazer parte da nossa vida é muito importante. Ai, que linda! Amei! Maria, muito obrigada. Eu gosto demais de conversar com você. É sempre um aprendizado novo. Já te falei algumas vezes aí que a psicologia assim, é um assunto que muito me interessa. No meu TCC da faculdade, eu estudei um pouquinho sobre a psicologia esportiva. Foi muito legal. Então, sempre foi um tema que eu gostei muito. E quando eu conheci o seu trabalho, eu já falei, meu Deus, já fiquei apaixonada. Então, é sempre muito, muito bom conversar com você, não só sobre psicologia, mas sobre as coisas da vida também. Então, eu gosto muito. Quero te agradecer demais, demais, demais pela presença. E fala só aí um pouquinho, eu vou deixar os seus contatos aqui embaixo para todo mundo acessar, mas fala só um pouquinho aí de como que as pessoas podem também acessar todo esse seu conteúdo, todo esse conhecimento que você tem para oferecer. Claro, eu trabalho com várias coisas, né? Desde clínica até educação, então eu trago cursos, palestras, coisas do tipo para professores, psicólogos que se interessam pela área. E eu também produzo bastante texto, coisas pelo meu site, pelas redes sociais. Então, dá para acessar por mariacristianlopes.com e no Instagram é só buscar por Psicologia da Dança. Eu também queria agradecer muito pelo convite, Bela. Também é ótimo conversar com você, principalmente na pandemia, que a gente não tem esses momentos, né? Podia estar aqui num bar, assim, conversando, sabe? Podia. Com certeza ia ser meio assim, sabe? Porque eu acho que quem é meio que da área não consegue falar só sobre outras coisas. Tem que meio que falar de dança, sabe? Você concorda comigo? Concordo. Sempre chega no assunto dança, não tem jeito. Sempre, em algum momento. E queria também agradecer a todo mundo que ficou aqui ouvindo. Sei lá, que o pessoal que gostou do que a gente conversou de alguma forma. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que tá assistindo ou escutando, né? E não se esqueçam, mais uma vez, de acompanhar o trabalho da Maria, acompanhar o meu trabalho também. Sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam aqui no canal se você está assistindo pelo YouTube. Se você está escutando, segue o nosso perfil para não perder nada, tá bom? Muitíssimo obrigada, gente. Um beijo para vocês e até a próxima.